Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha Cerro Corá FM, também o portal e a TV Web Ponta Porã Informa, você que nos acompanha aí nas redes sociais, Facebook, o Instagram e YouTube. Você que nos acompanha no YouTube, né? Se inscreva no nosso canal e nos ajude a divulgar o nosso trabalho aqui do Ponta Porã Informa. Vamos lá? Então, com as informações esportivas, falar de Campeonato Brasileiro que tem um novo líder, o Internacional. Assumiu a primeira colocação ao atropelar o São Paulo com uma sonora goleada por 5-1 na noite de ontem, lá no Morumbi. Ainda pela 31ª rodada, destaque para o empate por 1-1 entre Atlético Mineiro e Grêmio, os dois times que brigam pelo título. O Atlético vencia até o final, fora de casa, e de repente tomou um empate, né? Perdeu a oportunidade de se aproximar um pouco mais aí da liderança. O Brasileirão, depois de ontem, tem um novo líder, né? O Internacional goleou o São Paulo por 5-1 no Morumbi e assumiu o topo da tabela da competição. No jogo, válido pela 31ª rodada, Vitor Cuesta e Caio abriram o caminho da vitória colorada no primeiro tempo, enquanto que Yuri Alberto deixou seu hat-trick na etapa complementar, né? Marcou 3 vezes. E Luciano marcou para os paulistas ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o Colorado venceu a disputa direta pelo primeiro lugar da Série A com o Tricolor e subiu para a liderança com 59 pontos. Os São Paulinos agora estão na segunda posição com 57 pontos, mas foi um show de bola ontem, né? O São Paulo que caiu demais e a única explicação que se tem estão querendo derrubar o Diniz, né? O Fernando Diniz, o técnico do São Paulo. Não é possível, né? São Paulo realmente vinha bem, ganhando jogos importantes, tinha perdido apenas 3 jogos no campeonato, né? E de repente desandou a maionese lá pro lado do São Paulo, né? E aí fica aquele cheiro de armação, né? De derrubar técnico. Depois de 8 jogos sem vencer no Brasileirão, o Bahia conquistou 3 pontos fundamentais na briga contra o Z4. Na Arena Fonte Nova, o Tricolor fez valer o mando de campo e venceu o Atlético Paranaense por 1-0 pela 32ª rodada da competição, né? O triunfo deixa o Esquadrão momentaneamente na 15ª colocação com 32 pontos. Já o Furacão tem 39 e aparece na 11ª colocação. O Atlético Goianense voltou a vencer após 4 jogos no Brasileirão. Ontem, o Dragão visitou o Botafogo no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, e ganhou de virada por 3-1 em partida que inaugurou a 31ª rodada. Eu falei 32ª, né? 31ª. O Glorioso abriu o placar com Matheus Babi, mas Danilo Gomes, Zé Roberto e Vitor fizeram os gols da vitória, né, dos goianos. O resultado positivo fez o Atlético subir uma posição. Agora a equipe ocupa o 13º lugar com 39 pontos. O Botafogo, por outro lado, continua na lanterna com 23 pontos e muito próximo da zona do rebaixamento, muito próximo do rebaixamento, né? O Lanterna está na zona do rebaixamento, muito próximo da 2ª divisão, o Botafogo, que seria rebaixado pela 4ª vez, né, na história do Campeonato Brasileiro. O Red Bull Bragantino fez o dever de casa na noite de ontem no estádio Nabi Abichedid, em Bragança Paulista, venceu o Vasco por 4-1 em jogo da 31ª rodada. Com o resultado, o Massa Bruta chega aos 41 pontos e pulou momentaneamente para a 10ª colocação. Já a equipe carioca tem 32 pontos, aparece no 16º lugar e segue na briga contra o rebaixamento. E fica de olho no resultado de hoje, né? Porque se o Fortaleza vencer ou empatar, o Vasco entra na zona do rebaixamento. Em mais uma partida da rodada, o Grêmio e o Atlético Mineiro entraram em campo em um confronto direto pelas primeiras colocações da tabela da competição. Na Arena do Grêmio, as equipes fizeram um jogo com poucas chances claras de gol e acabaram empatando por 1-1, né? O Galo saiu na frente e o Grêmio empatou no final. Com esse resultado, o Atlético Mineiro chega a 54 pontos e segue na 3ª colocação. O Tricolor Gaúcho, com 51, permanece no 6º lugar. O estádio Couto Pereira recebeu uma grande partida entre Curitiba e Fluminense. No fim, os dois times ficaram no empate em 3-3. Luiz Henrique, Natanael e Robson fizeram os gols dos paranaenses e os cariocas igualaram com John Kennedy, Fred e Caio Paulista. O resultado em Curitiba levou o Coxa aos 26 pontos e ao 18º lugar na tabela. Por sua vez, o Tricolor permanece em 7º com 47 pontos. Resultados do campeonato até aqui, né? Nós tivemos
os jogos de ontem. Vamos lá, aqui tá, já achei aqui, né? O Botafogo perdeu para o Atlético Goianiense 3-1, Bahia venceu o Atlético Paranaense por 1-0, Grêmio e Atlético Mineiro 1-1, Coritiba e Fluminense 3-3, São Paulo e Internacional, não, o Internacional atropelou o São Paulo 5-1 no Morumbi e de quebra ainda tomou a liderança do rival. O Bragantino fez 4-1 no Vasco da Gama. Hoje tem no Mané Garrincha, Flamengo e Palmeiras. Mané Garrincha em São Paulo, o mando de campo é do Flamengo, às 18 horas essa partida lá em Brasília. No Castelão, lá em Fortaleza, o Fortaleza joga contra o Santos às 18 horas. Esse jogo é importante para o Fortaleza, que é o time que abre a zona do rebaixamento com 32 pontos. Os mesmos 32 pontos que tem o Vasco da Gama. Se o Fortaleza empatar ou vencer o Santos, põe, né, o Vasco, põe o Gigante da Colina aí, empurra o Gigante da Colina para a zona de rebaixamento. Hoje ainda tem às 18 horas Goiás e Ceará no estádio da Serrinha em Goiânia, e em São Paulo, na Neoquímica Arena, o Corinthians joga contra o Sport Clube do Recife. Esses são os jogos. Com os resultados de ontem, a tabela ficou da seguinte forma: o Internacional assume a ponta, 59 pontos, o São Paulo cai para segundo lugar com 57, o Atlético Mineiro, que empatou, fica com 54 pontos, o Flamengo joga hoje, está com 52 pontos, pode ir aí a 55, ultrapassar o Atlético Mineiro. O Palmeiras é o quinto com 51, sexto Grêmio 51, sétimo Fluminense 47, oitavo Santos 45, nono Corinthians 42, décimo Bragantino 41, décimo primeiro Atlético Paranaense 39, décimo segundo Ceará 39. 13º Atlético Goianiense 39, 14º Sport 32, 15º Bahia 32, 16º Vasco 32 e 17º, abrindo a zona do rebaixamento, 32 pontos também o Fortaleza. Então tem 4 times aí com 32 pontos e eles vão brigar aí, vai ser pior que briga de foice no escuro, né? Essa briga aí de Sport, Bahia, Vasco e Fortaleza para escapar do rebaixamento. 18º Coritiba, se encaminhando para o rebaixamento, 26 pontos. 19º Goiás, 26 pontos também encaminhado para a segundona. E o Botafogo, mais do que encaminhado, é o Lanterna com 23 pontos ganhos até aqui. Na segunda divisão, segundona do Brasileirão, 2 partidas foram realizadas ontem, dando andamento à 36ª rodada da competição. O destaque fica para o rebaixamento matemático do Botafogo de Ribeirão Preto, né? Além disso, em um jogo com gol anulado e polêmico, o Cruzeiro venceu o Operário e se garantiu na Série B em 2021, ou seja, não cai mais para a terceira, né? O jogo teve polêmica. E falando dos jogos, né, os tricolores viram os triunfos de Vitória, que fez 2-1 no Guarani, e Náutico, que goleou o Oeste. Assim, restando 2 jogos, o Pantera da Noroeste fica com 34 pontos, 8 atrás do Timbu e o Leão da Barra, os primeiros fora do Z4. O Rubrão, com 26 pontos, também já caiu para a Série C, né? O Bugre, por outro lado, com 48, não tem mais chances de subir, ou seja, agora joga só para cumprir tabela, né? Falei aí todos os apelidos das equipes, agora vamos, né, às informações com o nome dos clubes. O Cruzeiro venceu o Operário Ferroviário no Independência, em Belo Horizonte, por 2-1. A Raposa foi aos 47 pontos e não corre riscos de queda. O Fantasma da Vila ficou com 51 e praticamente disse adeus ao G4, completado pelo CSA com 56 pontos. A antepenúltima rodada da Série B chega ao fim apenas hoje com um confronto importante. Com 67 pontos, a Chapecoense está garantida no Brasileirão de 2021, recebe a Ponte Preta, que com 51 ainda quer ascender, né? Mas vai ser difícil. O confronto será às 16h45 na Arena Condá, em Chapecó. Resultados, então, para que você tenha uma ideia do que eu estava falando dos clubes aí, pelos apelidos, né? O Botafogo perdeu para o CSA e com os resultados de ontem, dos 3 jogos de ontem, o Guarani, que perdeu para o Vitória, o Vitória dá uma respirada, o Náutico ganhou do Oeste por 4-1, já estava rebaixado, né? Que é o Rubrão, e o Timbu, né, com 4-1 dá uma aliviada aí na luta contra o rebaixamento. O Cruzeiro venceu o Operário por 2-1, se garantiu matematicamente na segundona, e esses resultados rebaixam matematicamente o Botafogo de Ribeirão Preto, né, com 34 pontos. Está rebaixado o Pantera, né? Tá rebaixado, acabou o sonho, né, de permanecer aí na segunda divisão. Um time que até começou bem no início do Campeonato Brasileiro da segunda divisão, mas depois caiu bastante e
e agora está nessa situação. Outro que começou muito bem o campeonato, até melhor que o Botafogo, permaneceu aí boas rodadas no G4, é o Paraná Clube, que hoje é o 18º colocado, 36 pontos também, se encaminhando aí para a terceira divisão. Então a rodada se encerra hoje, vamos com a rodada completa, como é que foi? A 36ª que se encerra hoje, Brasil de Pelotas e América Mineiro 0-0, Avaí 5, Juventude 2, resultado que tirou o Juventude do G4, o CRB fez 5-1 no Figueirense, o Botafogo perdeu para o CSA 3-1, o CSA voltou com esse resultado aí para o G4, é o quarto colocado, 56 pontos, o Confiança perdeu para o Sampaio Correia 1-0, o Paraná Clube perdeu para o Cuiabá 2-0, esse resultado deixa praticamente o Cuiabá classificado. O Guarani perdeu para o Vitória ontem 2-1, o Náutico fez 4-1 no Oeste e o Cruzeiro 2-1 no Operário. A Chapecoense joga hoje para fechar a 36ª rodada, antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro da segunda divisão, a segundona, né? São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui na Cerro Corá FM 91.5, também no portal ITV Web Ponta Porã Informa.